Isso é tudo comando, ciente da missão. Tiro de guerra, pedaços, raça civil e determinação. Brasil, acima, é tudo. O TG em 2017 ele teve início no dia 1º de março com a incorporação dos nossos atiradores aqui em Penápolis. Incorporamos com 50 atiradores, né, e desenvolvemos várias atividades, dentro das atividades não somente de caráter militar, mas também de caráter de despertar dentro dos nossos atiradores ou dos munícipes aquilo que a gente chama no Exército de atributos da área afetiva, como coragem, como criatividade, como também a liderança. Então a gente procura, dentro das atividades militares, trabalhar isso também e despertar também para os nossos atiradores as questões também de serviço à comunidade, né? Nós também desenvolvemos algumas campanhas como a campanha do agasalho, a campanha de arrecadação de alimentação, tanto para o hospital, a Santa Casa, como também o Hospital Espírita, e algumas outras atividades, né, de datas comemorativas como o Dia do Exército, o Dia dos Soldados e 7 de setembro também. Então isso aí, de forma geral, foi também uma das várias atividades que o nosso TG desenvolveu durante o ano de 2017. O atirador, ele não faz o tiro sozinho. Eu acho que há uma parcela de contribuição muito grande da própria família, porque a família, ela entra no circuito. A atividade do TG, ela começa muito cedo. Ela começa às 5h45 da manhã e nós liberamos o atirador por volta de 8 horas da manhã. Então, é por volta de 2 horas de atividade. E a rotina da atividade, ele vem para o tiro de guerra. Nós temos aqui a atividade de treinamento físico-militar, as instruções peculiares da área militar, como o tiro, a instrução de tiro, a instrução de orientação, que é com bússola, né, carta terreno, e algumas outras atividades também que transmite para o atirador o sentimento de serviço para com a comunidade local. O resultado que a gente observa são os melhores possíveis. A partir do momento que o garoto ele chega aqui com a dúvida, né, muitos têm a dúvida, na verdade, de por que eu vou fazer o tiro de guerra, né? E isso a gente
pode ver no olhar do garoto, que quando ele sai daqui, ele sai uma pessoa, vamos dizer assim, mais preparada para o enfrentamento, para as negações, as negativas da vida. Porque a vida ela é uma negativa, na verdade. Então, a partir do momento que ele recebe algumas negativas dentro do serviço militar, né, o não também educar, ele se sente, vamos dizer assim, um garoto mais responsável, mais comprometido com a questão, né, da responsabilidade com algumas atividades que ele tem desenvolver, não só dentro da atividade militar, mas como também fora da atividade militar, que vai ser o futuro dele bem próximo. Então a gente sente isso, uma transformação no que diz respeito a essa questão, principalmente da responsabilidade. Ele tem uma visão de mundo, a visão de mundo dele é mudada. Eu posso falar com muita propriedade do atirador Maganin, né? Desde o primeiro momento ele se demonstrou assim, muito proativo. Então a gente tem essa percepção. Ele foi um garoto que conquistou, foi meritocracia, o destaque geral. Então eu fiquei muito feliz e também convicto da minha decisão de colocá-lo também como o destaque geral, pela sua proatividade, pelo seu serviço, por aquilo que ele apresentou durante o tiro de guerra. O tiro de guerra para mim foi uma grande oportunidade de ter servido, porque aqui a gente aprende grandes ensinamentos que são para a vida e muitos jovens não sabem que isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Para mim, então, foi muito bom e que eu vou levar para sempre as amizades, os ensinamentos, a disciplina, que isso é muito importante para todos. E aqui realmente se formam os homens, né? É o Felipe, né? o atirador 07. O atirador 07 sempre foi muito focado. Essa é a palavra que eu tenho como instrutor, chefe de instrução, que o Felipe ele foi sempre muito focado, sempre compenetrado, porém cumprindo sempre as suas missões. Também muito solícito e um atirador companheiro, né? E ele foi escolhido pela própria tropa, com o olhar do instrutor que também já observava e só ratificou, só confirmou aquilo que a gente já sabia que iria acontecer. Uma das coisas marcantes no TG foi estar podendo ajudar as pessoas, né, da sociedade, ver que realmente elas precisavam de ajuda e estar podendo colaborar com elas é gratificante para a gente, né? Ter servido o tiro de guerra ajudou na minha vida a ser mais focado e estar se preocupando mais com as pessoas, né? Na verdade, o atirador que me surpreendeu como destaque foi o Leme, sempre calado, né? O Leme foi o melhor atirador combatente. Até a última linha de tiro, na verdade, ele era, para mim, na minha concepção, menos provável. E foi lá e garantiu lá com 105 pontos, né, o melhor atirador combatente. Ele me surpreendeu, porque sempre foi também compenetrado, calado, mas cumpriu a sua missão, né, e foi lá calado e cumpriu, né, sendo o melhor atirador combatente. O TG, para mim, no começo não era voluntário.
mas eu sabia que podia ser alguma coisa que podia acrescentar bastante coisa para minha vida. E é o que aconteceu, eu tive mais maturidade, responsabilidade, coisas assim que eu posso levar para o resto da vida, amizade. Acho que companheirismo, responsabilidade, coisa que mais afetou em mim foi isso. O Yasser sempre foi, dentro do CFC, ele chegou aqui um garoto muito tímido, né? Um cabelo, né, muito grande. E logo me chamou a atenção, né, pela sua educação, né? Eu acho que isso aí é um fator muito positivo, né? Sempre foi muito educado e também se destacou bastante dentro do CFC também, do curso de formação de cabos, ele com a sua liderança, com a sua vontade de querer acertar. Em alguns momentos ele errava, porém sempre o instrutor observava que ele queria acertar e isso foi um fator preponderante para ele também ser um destaque também dentro do âmbito do tiro de guerra. O TG foi para mim uma segunda família. Desde o começo eu me sentia em casa, já com a presença de uma autoridade muito boa como o Sargento Egídio. Me ensinou a ter mais responsabilidade, a enfrentar os desafios da vida e a ser companheiro com o próximo, porque aqui é o trabalho em equipe toda hora. Na verdade, o Campanaro, como ele foi destaque como sendo melhor aptidão física, ele já tinha essa habilidade, já demonstrava isso aí desde o início, né? É um dos atiradores que mais a gente percebia nas corridas, né, matutinas, que nunca ficou para trás, entendeu? Então ele tinha uma aptidão física atlética, já veio com isso. Então a gente aqui só fez o que a gente chama de lapidar, né? E quando a gente colocou à prova essa aptidão física, ele ratificou também ser destaque, através de algumas provas que nós aqui implementamos no tiro de guerra. Foi a prova de corrida, a natação, também a prova também de abdominal e flexão. Então o Campanaro não nos surpreendeu, só confirmou aquilo que a gente já sabia e saiu o destaque como sendo a melhor aptidão física do tiro de guerra. O TG para mim foi importante porque aqui eu criei bastante amizades, criei um laço muito importante com vários amigos aqui. Também aprendi a ter bastante disciplina, respeitar horários, ter respeito com todos. Eu acho que assim no bivac, quando a gente estava todo mundo sofrendo, todo mundo se ajudando, um vai ajudando o outro, o amigo que não está aguentando mais vai ajudando. Acho que isso que marcou bastante a amizade, o espírito de ajudar o próximo. O projeto Atirador Mirim, ele nasceu no ano de 2013, com então o chefe de instrução, o subtenente Soares, né, e teve a iniciativa de trabalhar com garotos de 8 a 11 anos da escola pública e com o intuito de despertar alguns valores, né, que outrora, né, vem se perdendo nessa idade, né? Então é um projeto que tem essa finalidade de despertar valores, né, como atributos da área afetiva, como espírito de corpo, a camaradagem, a coragem,
né, a lealdade, a liderança, e com o intuito também de trazer no futuro bem próximo, né, também pessoas que se aproximem desse contexto, né, de uma sociedade melhor, né, de um munícipe melhor, né. Posteriormente, daqui a pouco, esse garoto vai estar com uma idade onde também irá prestar o serviço militar inicial, e a gente tem essa finalidade, essa conotação de trazer esse garoto mais para esse lado, né. Inicialmente falar sobre o atirador Erivelto, né? Desde o primeiro momento, né? O processo seletivo não é feito pelo tiro de guerra, é feito pela Secretaria de Educação, deixar bem claro isso. Mas a gente teve a grata surpresa de receber o Erivelto. O Erivelto é um garoto já com, apesar da idade, já mostra um pouco de maturidade. E sem dúvida, quando a gente iniciou as atividades, sempre solícito, sempre também assíduo e participativo durante as atividades. Então, é uma característica do Erivelto, né? Atento, responsável, disciplinado, né? Que eu posso dizer, e isso aí não foge aos olhos do chefe de instrução, né? Pelo tempo que a gente trabalha já com essa atividade, então isso aí ficou muito nítido pra gente, aqui a questão da disciplina dele e a participação dele também. O Otávio, ele também é um garoto que chegou para nós meio tímido no primeiro momento, mas logo depois, rapidamente, assimilou as atividades do tiro de guerra, entendeu? Um garoto participativo, né, com algumas habilidades particulares, no caso aí da musicalidade, ele sabia tocar, né, os instrumentos, né, da fanfarra, e isso aí também eu tive essa percepção de observar a questão comportamental, né, a questão da própria participação também e da sua disciplina. Calado, porém sempre agindo, né, no momento certo, no momento de, né, principalmente, né, que eu posso observar a questão da disciplina do Otávio. Saltou muito aos olhos também. O outro é o Natan, né? O Natan, uma das coisas que eu pude observar no Natan foi sempre a vontade de acertar, né? O Natan sempre teve essa vontade de acertar. Muito atento, nunca faltou também nenhum dia no projeto Atirador Mirim, né? A gente não via o Natan reclamar de nada das atividades, porque apesar de ser um projeto Atirador Mirim, ele também tem essa conotação também, de trazer a criança para a questão disciplinar. E o Natan, graças a Deus, ele foi um garoto assim que sempre exemplar, né, participativo também. Volto a ressaltar isso, uma assiduidade dele durante o projeto. Isso para mim também saltou aos olhos também, para ele poder ser considerado também um destaque. Da sua apresentação individual, sem dúvida nenhuma, Natan é um dos atiradores com melhor apresentação individual. Isso aí conta muito também, porque parte de um outro princípio, do comprometimento e da responsabilidade que ele está tendo como criança. O Gouveia, ele tem um irmão também que está fazendo tiro de guerra e foi selecionado pela Secretaria de Educação para participar do projeto. No primeiro momento eu pensei que ele fosse, né, viver à sombra do irmão. O irmão é um bom atirador, mas ele, pela simplicidade, pela humildade, ele conseguiu o respeito dos outros atiradores, né? Fazendo sempre o que era mandado, né? Nunca se antecipando a nada no que diz respeito à questão
de forma indisciplinar, né? Algo que eu posso ressaltar nele também como destaque, apesar da sua pouca fala, mas ele conseguiu exercer uma liderança pela postura. Então, mesmo jovem, um garoto tranquilo, um jovem tranquilo, né? O que me salta recentemente a atenção é que ele solicitou a mãe para fazer o seu aniversário temático sendo o atirador mirim, né? Isso foi muito interessante aí pra gente. Peraz, ele também foi uma grata surpresa, até mesmo porque ele chegou um pouco depois de ter iniciado o projeto Atirador Mirim, por desistência de um outro atirador mirim. Então ele chegou já como no jargão, pegou o bonde andando. Mas rapidamente assimilou também as atividades de primeiro momento da Ordem Unida e logo veio se destacando, né, durante as atividades também. Se destacou também nas atividades esportivas, né, por ser atleta também do futebol, e também pela sua disciplina, pela sua responsabilidade, pela sua proatividade e a participação. E também, desde que iniciou o projeto, o Peraza também ele nunca veio a faltar o projeto. Então a sua assiduidade também foi um fator que saltou aos olhos do chefe de instrução também. Acima é tudo!